Liberdade de expressão virou, nos últimos tempos, a expressão mais utilizada por quem quer, com a consciência limpa, ser racista, homofóbico, transfóbico, preconceituoso, o que quer que seja. Então essa expressão agora virou o AIS, virou a carta na manga aí para quem quer justificar o seu discurso de ódio de uma forma legítima, né? Quem quer legitimar o seu discurso de ódio agora usa um direito fundamental previsto na Constituição para dizer, não, eu estou agindo aqui conforme a lei porque eu tenho direito à liberdade de expressão, né? Esse direito, obviamente, não é um direito absoluto, ninguém pode sair dizendo tudo o que quer, porque, inclusive, se isso fosse possível, nenhuma lei de racismo existiria no Brasil, não seria necessário, né? Porque com a liberdade de expressão poderia ser racista, não precisava ter lá a parte de crimes contra a honra no Código Penal, porque com a liberdade de expressão poderia se xingar todo mundo, ameaçar, o que quer que seja. Então, a liberdade de expressão agora não é nem usada só para o preconceito e para o racismo, não. Ela é usada também para ameaçar por meio de vídeo, com arma, né? Para dizer que vai espancar ministro do Supremo. Tudo agora está com base aí nesse mantra chamado de liberdade de expressão. E aí, essa semana, a gente teve aí uma postagem polêmica do jogador de vôlei Maurício Souza. Eu não acompanho vôlei, não é um esporte assim da minha preferência, mas vi aí que esse jogador é um jogador da seleção brasileira, famoso e tal. Eu não o conhecia, mas a partir desse caso vi qual foi a repercussão. E o camarada postou uma foto aí, eu vou colocar aqui para vocês o motivo todo do início da polêmica, né? Que é uma foto aí de um quadrinho aí do Superman. Superman atual, filho de Clark Kent, assume ser bissexual. E aí ele faz um comentário lá, ó, no perfil dele do Instagram, Maurício Souza 17, né? É o número sugestivo aí, 17, para quem tem esse tipo de comportamento. Então, aí ele diz aí, ó, aí é só um desenho, não é nada mais. Vai nessa que vai ver onde vamos parar. Vai nessa que vai ver onde vamos parar. É isso que ele diz. Ou seja, sugerindo nitidamente que o fato de dois homens trocarem afeto, como aparece aí no desenho, vai levar a um mundo pior, né? Um mundo que a gente não sabe onde vai parar. Ou seja, ele demonstra aí um perigo em razão de dois homens trocarem afeto. E que para ele aquilo é muito grande, né? Ele diz aí, ó, vai nessa, é só um desenho, não é nada demais. O que seria, né, o comportamento de muitas pessoas ao ver esse desenho, entendendo que é só um desenho. Mas para ele não. Para ele é algo muito grande, assim, que afeta muito o cara, o fato dele ver a imagem de dois homens se beijando. O cara tá ali muito incomodado com essa situação. Veja que ele não postou a foto de dois homens brigando, atirando um no outro, praticando algum tipo de violência. Não, não, não. A foto é de dois homens trocando afeto, o que o incomoda, porque dessa forma ele não sabe onde o mundo vai parar e que, se para muita gente não é nada demais, para ele é algo muito grande. Veja, essa é a imagem que gerou o comentário desse camarada. E aí o que aconteceu, né? Diante desse comentário que ele fez, isso obviamente gerou uma reação do público, notadamente o público LGBT, que tem aí de forma muito engajada se manifestado nessas situações aí de repercussão homofóbica nas mídias sociais. E aí esse público fazendo a pressão, o que aconteceu? Os patrocinadores demitiram esse jogador de vôlei, o Maurício Souza. E eu digo aí, ó, vários motivos, né, para que os patrocinadores tomem essa decisão, independentemente dos motivos éticos que eu acredito que também as empresas levaram em conta. Mas o que acontece, né? Eu li numa reportagem que o Maurício Souza não culpava a diretoria do Minas, e sim os patrocinadores pela demissão. A questão é que a diretoria do Minas foi quem o demitiu, porque a diretoria do Minas sabe
que quem gera receita para o clube são os patrocinadores, mais do que o jogador. Aliás, o patrocinador investe ali porque ele quer que a imagem do clube gere receita para ele, patrocinador. E a partir do momento que essa imagem do clube ela é manchada em razão de um comportamento homofóbico, as empresas, os patrocinadores vão fazer o cálculo, independente da questão ética, vão fazer o cálculo. Amigos, segundo dados do IBGE, a população LGBTQ tem renda per capita 4 vezes maior, considerando um casal heterossexual, por exemplo. Um casal homossexual hoje, se você conhece algum casal homossexual, saiba que em termos de probabilidade ali, né, de você conhecer um casal heterossexual e um homossexual, o casal homossexual tem a probabilidade de ter uma renda 4 vezes maior do que a do casal heterossexual. Dados do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então pense aí, para uma empresa, para Fiat, para Gerdau, meus amigos. A Fiat vende carro, amigo, e o público LGBTQ compra carro. O que você acha que é o jogador aí, o Maurício Souza? Olha só o Twitter aqui do jogador Douglas Souza, né? Douglas Souza já é o outro jogador de vôlei que por coincidência tem o mesmo sobrenome. O Douglas Souza, ele é gay, ele assume a sua homossexualidade. E como jogador de vôlei, ele diz aí: obrigado, Fiat BR, pelo posicionamento, obrigado por entender que a homofobia não é liberdade de expressão ou opinião. Esperamos mais novidades. Olha que propaganda para Fiat aí, amigo. Só no ato de demitir o camarada, a propaganda que a Fiat ganhou aí de graça do Douglas Souza, que se manifestou aí no seu Twitter. Então, o que você acha? Se você fosse dono de uma empresa, demitir ou não esse camarada aí? Então, é isso. Você que é a favor da liberdade de expressão, né? Nos moldes do que você pensa, veja, a empresa está exercendo a sua liberdade. A empresa está exercendo a liberdade de demitir um mau funcionário. O que você acha disso? Se você fosse dono de uma empresa, você não se sentiria livre para demitir um mau funcionário? Se a empresa acha que aquele funcionário não vai gerar para ela a receita esperada, ela é ou não livre para demitir esse camarada? Pensa aí. Esse é o ponto. Se a legislação brasileira admite, inclusive, uma demissão sem justa causa, uma pessoa pode ser demitida, em tese, sem um motivo, o que se dirá se esse funcionário não é o funcionário que a empresa deseja para os seus padrões éticos, ou até, se não for padrão ético, para a sua contabilidade. Esse é o ponto aí. Se você está solidário ao rapaz e quer a recontratação dele, é isso mesmo? Você quer o quê? Pressionar para uma empresa privada recontratar alguém? Você acha que a empresa pode ser coagida a isso? A contratar, recontratar uma pessoa? Seguinte, você que é a favor aí que acha que tudo bem ter um funcionário racista, homofóbico numa empresa, monte um negócio, coloque no seu time de funcionários pessoas racistas, homofóbicas, preconceituosas. Depois veja o resultado da sua empresa nos dias de hoje. E aí você pensa se a Fiat, se a Gerdau tem razão ou não.